Quer saber sobre todas as novas adaptações de animes que virão nessa temporada de outubro de 2025? Então fica até o final para não perder nenhuma delas. E aí, meus queridos, bora com guia de temporada agora para outubro e ver só os novos animes, as novas adaptações que a gente vai ter. Lembrando que as continuações saem num vídeo separado para não deixar esse aqui extremamente longo, e ainda os animes estão separados por ordem de estreia, mas sim eles podem sofrer alterações e acabar lançando antes do previsto. Começando por aqueles que não têm dia definido, como o Hyaku Emu, que é do mesmo autor do maravilhoso Chikyu no Undo, porém aqui a gente tem a história voltada para o esporte na corrida de 100 metros, onde um garoto em sua infância vence todo mundo com uma facilidade absurda até conhecer um colega com zero técnica, mas extremamente esforçado, e ao ajudá-lo acaba nascendo ali uma rivalidade que vai se estender até se reencontrarem na pista anos depois como rivais. O Ansatsusha de Aru Ore no Status e uma bíblia de texto, nosso primeiro isekai da lista, sobre um garoto que é invocado com sua turma para um mundo de fantasia, onde todos ganharam poderes a fim de derrotarem o rei demônio, só que os status dele estão absurdamente fora da curva, e ainda ganhou uma habilidade oculta roubadaça que possibilitou ele passar despercebido e ainda descobrir um esquema maligno sobre o lugar que estão e qual é o verdadeiro propósito deles. Assim ele acaba assumindo o papel da sua classe de assassino e parte em busca da verdade, mesmo que isso torne inimigo de muita gente. Mais um isekai mais clichê impossível é o Sozai Saishuka no Isekai, sobre um carinha comum que é levado do além para um passeio de isekai e lá recebe várias habilidades tanto físicas quanto mágicas, mas principalmente a que ele mais vai usar, que é de encontrar itens raros. Assim ele vai em aventuras para todos os lados a fim de encontrar tudo que é item, desvendar mistérios e encontrar aliados, tipo uma elfa, um dragão básico de isekai clichê. O Saiguni Hitotsu é um que me chamou bastante atenção, porque é uma garota nobre, toda pimposa, que durante anos suportou seu noivo, um príncipe idiota e agressivo, assim como todos os outros nobres em volta dele que são os imbecis, até que ele anuncia outra garota como sua nova esposa e rompe o noivado acusando a ex agora injustamente, fazendo todos a verem como uma vilã, mas no final ela pede um último favor para dar um soco na cara da garota que tá ali com ele se fazendo de coitadinha, e sim, ela mete um socão nela e sai macetando todo mundo na festa, é nobre, é aristocrata, quem tiver na frente. Assim começa a história de vingança dessa mulherona contra o príncipe e seus comparsas. Mushoku no Eiyu, que vai falar de um garoto, filho de heróis lendários, e aí todo mundo já acha que ele também vai ter habilidades incríveis, só que ao completar 10 anos, acaba descobrindo que não tem nem classe e muito menos skill. Mesmo assim, ele decide tentar se tornar um aventureiro, focando apenas no esforço, estratégia e força de vontade. Bukyona Senpai, uma comédia romântica envolvendo o trabalho, sobre uma funcionária mega fria, com zero empatia, até conhecer seu novo colega, todo comunicativo, meio nerd, e começar a ter muitos sentimentos por ele. Sem saber como lidar com essa novidade, ela vai mostrando um lado desajeitado e todo constrangedor, dando a nossa comédia romântica. Mais um da série de isekai, o Chichiwa Eiyu, onde uma garotinha renasce em um mundo de fantasia como a filha de um herói e da rainha dos espíritos, e por isso acaba tendo habilidades absurdas, como o poder de manipular todos os elementos da tabela periódica, e mesmo sendo toda fofinha, ela ainda tem as memórias da vida passada, quando foi uma cientista, nada conveniente, e usa isso para proteger a sua família e manter a paz, já que surgem vários problemas, precisando até esconder a sua verdadeira natureza. O Isekai Munchkin, esse que vai ter uma pegada de comédia e ação com certo desafio, já que a gente tem um jovem que empacotou ao tentar salvar a própria irmã e quando renasceu em um mundo de fantasia, descobre que só tem um de vida. E mesmo com essa dificuldade extrema, ele decide continuar protegendo a irmã, que também acabou indo para o mesmo mundo reencarnada, usando várias estratégias, buscando atalhos para se tornar um aventureiro e com mecânicas diferenciadas para ser mais eficiente em todos os sentidos. O Potion Agami Otaskeru vai ser um anime bem peculiar, porque a animação é assim como você tá vendo, um estilo bem pouco usado, como se fossem só recortes de desenho se movendo. E esse estúdio já fez isso com algumas outras obras, só que elas não foram bem aceitas. Mas enfim, a história fala de uma estudante que foi de isekai em um mundo de fantasia cheio de raças diferentes, e ao descobrir um livro de poções, ela ganha a habilidade de criar elixires top de linha, os usando para sobreviver e tentar voltar para o Japão. Em Chitose-kun Aramune, a gente tem um garotão 5 estrelas em tudo que faz, mas ele é chamado de mulherengo escroto na internet por algumas pessoas anônimas, só que na real ele é impecável entre os seus colegas e professores, isso até que ele recebe a tarefa de fazer um colega recluso voltar às aulas, só que esse recluso odeia tudo no garotão 5 estrelas, fazendo ele ter que descer do pedestal e encontrar um modo para levá-lo de volta a frequentar a escola e assim manter sua imagem perfeita.
Chanto Suenai, um romance sobrenatural com uma vampirinha que acaba sendo o centro das atenções na escola, mas por trás de uma imagem fria, ela acaba escondendo o segredo de que não consegue sugar sangue direito, até que um colega descobre isso e se oferece para ser o seu parceiro. Ah, safado. A partir daí eles acabam criando uma rotina com várias mordidas, fofinhas, desajeitadas e aparentemente bem engraçadas. Talvez um bom anime aí pra quem curte um romance diferente com uma pegada bonitinha. O peculiar Shumatsu Turing, que é em um mundo pós-apocalíptico, só que com duas garotinhas que decidem viajar por aí, em meio às ruínas do mundo, só curtindo a paisagem, visitando pontos turísticos, descobrindo o que restou ainda de pé. O que foi dito é que vai trazer uma boa trilha sonora para complementar a obra, e honestamente, pode ser um bom anime para aqueles momentos mais de boas. E olha, se fosse um pós-apocalíptico sem monstros e sem muitas pessoas, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Já no Kikai de Kakenomari, aqui a gente tem uma ex-lutadora apelidada de Robô, porque ela nunca demonstra expressão alguma, e para pagar uma certa dívida consegue um emprego como empregada de um ricaço, só que ela precisa fingir ser uma robô de fato, porque esse cara odeia pessoas. Na vida real isso aqui não ia funcionar. Só que aqui dá super certo e ele acaba caindo na farsa, se mostrando ser absurdamente carinhoso com a nova robô, mostrando seu lado mais apaixonado. Agora em Akudikirei Joe, a história segue a filha de um conde, que foi quase como expulsa da nobreza por conta de um hobby peculiar que ela tem de fazer pratos exóticos usando monstros, e durante um evento em que deveria encontrar um noivo, ela é atacada por um monstro, mas salva por um nobre conhecido como o Duque Louco, e para surpresa de ambos, um mostra interesse pelo outro, assim como pela comida feita de monstros. O anime One Dance, vindo de um mangá muito interessante sobre um garoto todo tímido, que quer passar despercebido na escola por conta da sua gagueira, até que ele vê uma garota dançando no meio do corredor como se não houvesse amanhã, não importando se tem alguém olhando ou não. Isso faz com que ele deseje essa mesma energia de não se importar com o que os outros pensam, decidindo entrar para o clube de dança mesmo sem saber nada sobre o assunto. E além de aprender vários passos, mais focado no hip hop, descobre uma força que não sabia que tinha, além do relacionamento de ambos ir crescendo cada vez mais. O legal é que ela fica fazendo altas caretas, o protagonista é carismático de certa forma, mas essa dancinha dela com 3D me quebrou as pernas e aí eu já não sei mais se vai ser bom ou não. O Ninja Togokudo, voltado para a ação entre clãs de ninjas e Yakuza, que acontece há mais de séculos e séculos e nos dias de hoje recai sobre um garoto e um cara que se esbarram na rua, acabando fazendo uma certa amizade porque gostam do mesmo anime, ou é um grupo de idols, alguma coisa assim. Só que nenhum deles sabe que um na verdade é Yakuza e o outro é um ninja. E aí o que a gente tem depois é eles fazendo seus tantos serviços e a cabeça voando, sangue pra todo lado, muita loucura, mas também com uma certa parte cômica na amizade que os dois acabam tendo. Mesmo fazendo de tudo pra se matarem, eles não sabem no fim das contas se continuam nessa guerra milenar ou não. Pra quem curte aquele romance diferente, tem o Hime Kishiwa Barbaroi no Yome, que tá com uma pegada interessante de uma cavaleira tida como a mais forte do reino, só que ela foi derrotada na guerra contra os bárbaros e presa por eles. Pensando que ela seria vítima de humilhação, atos cruéis, na real acaba recebendo o pedido de casamento por parte do rei dos bárbaros, e acaba descobrindo que além de não serem tão selvagens assim, esse lado pode ser melhor do que ela imaginava. O legal é ela tentando não cair nos encantos do bárbaro galã, mas obviamente que isso aí não vai rolar. Em Toujima Tanzaburou teremos uma ação com comédia que tá apresentando uma animação muito boa, casou legal ali com a proposta, com um cara quarentão que sempre teve um sonho de ser um herói igual ao Kamen Rider, só que com essa idade o choque de realidade já bateu na porta umas 300 vezes, até que presencia um certo assalto e acaba atuando como se fosse de fato um herói, conseguindo parar geral, porque ele é bem forte mesmo. Só que isso fez ele ficar muito famoso e descobrir que os criminosos daquele dia estão envolvidos em algo muito maior, fazendo ele agir novamente, e mais pra frente acaba aparecendo e até se reunindo com outras pessoas que, assim como ele, também tem esse sonho de serem heróis. Agora o Shabake, que vai trazer um tema sobrenatural no período Edo, onde um garoto, sim, isso aí é pra ser um garoto, eu tava achando que era uma menina tentando se passar por um cara, mas não, é ele mesmo, e além de ser o herdeiro de uma certa loja, é protegido por dois espíritos porque sempre teve problemas de saúde. Só que um belo dia, de noite, ele dá uma fugidinha e presencia um assassinato. A partir daí, uma série de outros atentados começa a acontecer, e com a ajuda dos mais variados espíritos e criaturas mitológicas, ele começa a investigar tudo isso para encontrar o culpado. Agora, um anime que tá bonitaço é o Kimitoko Ete Koininaru, e só o PV já me convenceu.
onde na sociedade atual tem seres meio humanos, meio animais vivendo por aí, mas eles ainda sofrem preconceito, até que uma garota acaba ajudando sem querer um desses antropomórficos e mesmo estranhando de início, vai se aproximando dele, criando certos sentimentos e mostrando toda uma evolução lado a lado dos dois, além, claro, de ir conhecendo e se envolvendo em amizades com outros. A questão é que isso tá muito bonito, uma pegada gostosinha de um bom romance, uma comédia que já me prendeu no trailer, porque é ele abanando o rabo de felicidade, mas não quer demonstrar, ou o cachorrinho dela correndo em volta dele, e as pessoas vendo que ele é fofinho, então com certeza esse aqui já tá na minha lista. Agora, um isekai um tanto quanto diferente é o Yasei no Last Boss, falando de um cara que dominava um game com sua personagem cruel e tudo mais, mas foi derrotado em um certo evento, fazendo o seu reinado maligno nesse jogo chegar ao fim. Só que depois disso, esse carinha foi pra dentro do game, no corpo da sua personagem tida como a grande vilã, mas 200 anos depois de todos os eventos que acabaram de acontecer. E agora ele, ou ela no caso, vai em busca de entender tudo o que aconteceu, como é que tá esse mundo, o que consegue fazer com a reputação de vilã e decidir se vai tentar conquistar tudo ou seguir por outro caminho. E sim, ela é muito roubada e passa a faca em geral, despedaça mesmo e não tá nem aí. Agora, uma obra original da PA Works, o Towa no Yugure, que tá com uma premissa interessante sobre um garoto que acorda da criogenia depois de 200 anos, e aí se depara com um mundo totalmente diferente, onde tudo é controlado por uma organização e a tecnologia, como a conhecemos, deixou de existir e tem ali uma galera que consegue usar armas ou quase como poderes. Aí, do nada, uma garota androide, que é a cara da sua namorada lá do passado, pede ele em casamento. Todo confuso, igual a gente tá agora, concorda ao menos em viajar com ela, pensando que sua verdadeira namorada ainda pode estar viva e tentando descobrir o que realmente aconteceu. Mais uma comédia romântica é o Kao ni Denai, com a nossa amorosa dupla de dois, sendo formada por um garoto super expressivo, brincalhão extrovertido e uma garota com zero emoções, tida como impossível de decifrar, que é normal, né? É difícil mesmo decifrar as mulheres. Mas curioso do porquê ela é assim, fica perturbando a coitada, tentando fazer ela mudar a expressão, mas que no fim acabam surtindo um efeito inesperado, dando um brilho a mais nos olhos dela. O curioso Sawaranai de Kotesashikun, que é um eti de esporte, e assim, a premissa ela é bem básica de um garoto que quer virar um médico esportivo e para pagar os estudos ele trabalha como massagista. Aí você já sabe onde é que isso vai dar, né? Numa escola cheia de atletas, lógico, só garotas, conquistando uma a uma com suas habilidades terapêuticas. O engraçado é que eu fui atrás e acabei olhando um pouquinho desse mangá só de curiosidade, tá? Vai parecer que não, mas foi só de curiosidade mesmo. Só que é muito estranho porque cara, ele tem um dedo mágico do prazer ali, porque ele encostou um dedinho sequer na canela da menina, ela vai pro céu e volta. E é sempre assim, pra qualquer coisa que ele faz, é bizarro. Mas de novo, eu só fui atrás pra pegar a sinopse aqui pra vocês, né? Só por mera curiosidade. Proveniente de um jogo chamado Gnosia, vai mostrar um mistério dentro de uma nave perdida no espaço, onde aliens com o nome de Gnosia se misturaram dentre os humanos, e como eles conseguem assumir perfeitamente a forma geral das pessoas, é extremamente difícil saber quem é quem, e a fim de proteger todos os humanos verdadeiros, aqueles tidos como suspeitos são postos em criogenia, e aí começa uma caçada cheia de mistérios e interações para saber quem tá mentindo e quem pode ser confiável. Já no Egal no Taenai, nós temos aquele estilo de garotinhas fofinhas fazendo coisas fofinhas, onde uma mangaka de shoujos sofre de uma doença que faz ela se deixar levar por várias situações, tem uns delírio louco e fica criando coisas absurdas. É quase como se fosse um TDAH muito forte. E para manter os prazos e a sanidade mental, ela tem apoio de outras colegas e uma assistente que precisam ter uma paciência imensa com seus devaneios diários. Já no Yano-kun no Futsu no Hibi, é mais uma comédia romântica com um garoto que tá sempre todo ferrado, é machucado, é atrasado pro primeiro dia de aula e por aí vai, até que uma colega de classe que não consegue ignorar o estado do coitado, começa a segui-lo para descobrir que ele só é incrivelmente desastrado em tudo que faz, e com o tempo vamos vendo ela cuidando tanto dos machucados dele, quanto o envolvimento deles dois. Continuando nos romances, agora com um Yuri com toque sobrenatural, onde uma garota que perdeu os pais tem uma vida solitária em uma cidade do litoral, até que uma garota vinda de dentro do mar diz que vai comê-la, no sentido literal da palavra, porque ela tem um corpo delicioso para os monstros, e por isso vai cuidar dela até que amadureça para depois consumi-la por completo, e aí teremos a criação dos laços entre as duas garotas com esse dilema final peculiar. Teremos também o Let's Play, mais uma comédia romântica, com uma desenvolvedora de games que está prestes a realizar seu grande sonho com seu primeiro jogo, até que um streamer muito famoso dá ao jogo uma nota e uma crítica terrível
terrível. Pra piorar, ela descobre que esse streamer desgracido agora é o seu novo vizinho, rolando toda uma descoberta entre os dois, iniciando com um embate, evoluindo para uma amizade e muito mais. Agora, pra quem gostou do anime Ore Monogatari, a gente vai ter o Taiyo Iori, que é da mesma autora. Nesse aqui, falando sobre um garoto e uma garota, que são amigos desde a infância, sendo ele alguém indefeso e baixinho que ela costumava proteger, até que o tempo passe, se reencontram no ensino médio, e ela vê que ele cresceu muito e mudou drasticamente, e como ela descobriu também que gosta dele, precisa lidar com esse sentimento enquanto enfrenta rivais no amor. O Shinji Teita Nakamatachi, mais um título gigantesco, uma aventura que mostra um garoto expulso do grupo a qual participava e que saiu vivo por muito pouco, já que tentaram eliminá-lo, se salvando porque caiu no fundo de uma dungeon. Sem ter muito o que fazer, acaba usando sua única habilidade de gacha ilimitado, que até agora era quase inútil, porque só puxava itens muito bobos, como uma fruta, um garfo e por aí vai. Mas o que ninguém sabia é que os itens têm o mesmo nível do local onde ele tá, conseguindo agora invocar aliados nível 9999, formando um exército imenso e voltando à superfície para se vingar dos seus ex-companheiros. O Mikatagayo Asugite é outro onde temos um garoto expulso do grupo no qual participava e até do palácio onde ele trabalhava por saber usar apenas magia de suporte. Só que aí, claro, o enredo sorri para ele de novo, com seu antigo grupo recebendo de braços abertos para eles explorarem juntos novamente as dungeons, iniciando sua jornada para se tornar o mago mais forte de todos. Agora, da água pro vinho e da mesma autora do Beastars, a gente vai ter um anime de ação chamado Sanda, que é muito, mas muito fora da curva. E aqui o lance é o seguinte: em um futuro onde as crianças são tratadas como raridade, o mundo mudou drasticamente e um garoto estudante comum descobre estar envolto de uma maldição. Depois que a sua colega mata ele acaba se transformando num Papai Noel justiceiro. É bizarro, mas como eu ri nesse mangá e como ele é estranhamente legal também. E a garota que levou ele de arrasta sabia dessa maldição e queria a ajuda dessa transformação dele em Papai Noel para salvar uma amiga que havia desaparecido. Mas o que inicia como algo sem muito sentido acaba se tornando uma missão para mudar o mundo e salvar de certa forma as pessoas, já que tem toda uma manipulação e coisas bizarras por trás de tudo. O Tomodachi no Imoto, contando sobre um garoto que está focado apenas em garantir um cargo como desenvolvedor de jogos, tanto para si quanto para os seus amigos. Só que tudo muda quando o dono de uma gigante da tecnologia impõe uma condição para contratá-los, que ele precisaria fingir ser o namorado da filha dele, sendo que já se conhecem e ela, na realidade, fica incomodando, fazendo piadas do garoto, mas como não tem muitas escolhas, a não ser aceitá-la, começa aí um relacionamento com uma garota com quem ele guarda muito rancor. No Debuta Love, mais uma comédia romântica, agora de uma garota que sempre teve um certo complexo com a própria aparência, mas depois de um acidente ela acorda irreconhecível, totalmente diferente, mas para surpresa de geral, com uma atitude mega positiva, ela mostra que nada tira essa confiança em si mesma, mudando não só a sua vida, como a de todos ao seu redor. O nosso Akuyakurei Jou da lista, o Tensei Akujo no Kururekishi, um isekai sobre uma garota que foi parar dentro da própria história de romance que ela tinha escrito, só que como a vilã do negócio todo, precisando lembrar de cada detalhe possível para tentar salvar sua vida, até que um personagem e momentos que ela não escreveu aparecem, não sabendo se realmente pode confiar em alguém que não conhece, nesse novo mundo onde tudo a leva para finais ruins. Nosso filme da lista, o Housenka, vai trazer aquele drama mais pesado sobre um idoso condenado à prisão perpétua, sozinho à beira da morte na sua cela, com a companhia apenas de uma flor, que do além começa a falar com ele, mostrando ao longo da história, e sendo até narrado pela própria flor, a história de um ex-yakuza em busca de redenção, amor e propósito. E ainda para finalizar, mais um filme, o Scarlet, sobre uma princesa que tem uma mudança drástica na sua vida depois do assassinato do seu pai, o rei. E movida apenas por vingança, primeiro ela falha em uma certa missão e depois acorda num lugar chamado Reino dos Mortos, onde a sua existência depende de completar sua jornada de vingança. Se ela não conseguir, vai ser literalmente apagada da existência, mostrando como lidamos com o ódio e a necessidade que temos de quebrar esse ciclo. Mas é isso aí, pessoal, conteúdo pra um caramba que a gente vai ter nessa próxima temporada, mas muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários qual dessas obras aqui, desses novos animes que a gente vai ter, que mais te chamou a atenção. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal, que isso aqui dá um trabalhão que só, e também se inscrever pra não perder nenhuma indicação, review e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!